Queridos, nós estamos, a graça e a paz de Jesus, nós estamos ministrando sobre os 7 pilares do Ministério Nova Aliança. Como eu tenho dito todas as vezes, esses 7 pilares são os pilares que nós caminhamos por eles, mas todos eles estão baseados na palavra de Deus. Não foram pilares que o pastor Nonato inventou, está na palavra. E nós lutamos para caminhar nesses pilares, para ver se a gente consegue se parecer mais com Jesus. E como todas as vezes, nós vamos fazer aquele velho exercício de saber se você tem aprendido sobre esses pilares. Qual é o primeiro? Amar a Deus. Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Qual é o terceiro? Muito bem. Qual é o quarto? Qual é o quinto? E qual é o sexto? Tá fácil. E qual é o sétimo? Alguém sabe? Olha, já estão afiados. Igreja da Revelação é o próximo que o pastor Rantes vai ministrar no próximo domingo. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas hoje nós vamos ser ministrados sobre esse pilar, o pilar da liberdade. Para isso, nós vamos ler João 8, versículo 31 ao 32. João 8, verso 31 ao 32. Se você demorar muito aí, eu vou por aqui. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E para facilitar o nosso entendimento a respeito desse pilar, eu vou caminhar em 3 áreas hoje com você. Compartilhar sobre essas 3 áreas. Quais são elas? Primeiro, nós somos uma igreja de liberdade espiritual. Segundo, nós somos uma igreja de liberdade na adoração. E terceiro, nós somos uma igreja de liberdade nos usos e costumes. Eu vou compartilhar sobre esses 3 pontos hoje, para facilitar o nosso entendimento do que é ser uma igreja de liberdade. Quando a Nova Aliança começou, através do pastor Raimundo Nonato, que reside lá em Imperatriz, e pastora Maria de Jesus, eles eram de uma igreja tradicional e não conheciam as ferramentas que estavam disponíveis para eles através do Espírito Santo de Deus. Mas eles conheceram muitas ferramentas, primeiramente através do próprio Espírito, quando soprou sobre eles e trouxe novidade de vida. E depois conhecendo a EIFOL. Quantos aqui já fizeram EIFOL? Parabéns quem já fez. E quem não fez, procure saber conosco como faz para fazer. Eu sei que tem um custo, mas não tem nada caro quando é para a nossa liberdade e nosso crescimento no Senhor. E a EIFOL, ela trouxe muitas ferramentas que Jesus já tinha liberado, mas que na nossa ignorância nós não tínhamos acesso a ela. Então, eu quero compartilhar prioritariamente, em primeiro lugar, diga para quem está perto de você, uma igreja de liberdade espiritual. O que é uma igreja de liberdade espiritual? Lá em Mateus 11, no versículo 25 ou 28, quando o Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite de Jesus. O próprio Jesus dizendo: eu tenho um alívio para você que carrega peso sobre si. Tem liberdade maior do que você estar sobrecarregado com algo que está pesando sobre você, sobre a sua consciência, e Jesus chegar e remover isso de você, lhe tornar um cristão livre. Nada é mais prazeroso do que se sentir livre com a consciência em paz, sabendo que não há nada mais contra a sua vida. E a primeira liberdade dada por Jesus foi o livramento da condenação eterna. A primeira liberdade que Jesus nos deu foi nos livrar do inferno. E se durante essa palavra, enquanto eu estiver falando, você perceber que em alguma área da sua vida ainda está faltando liberdade, como diz o meu pastor,
se chegue mais pertinho de Jesus, porque Ele vai entrar nessa área e Ele vai transformar a sua história. A nossa vida ela é como uma casa de muitos cômodos. E você sabe que numa casa de muitos cômodos, às vezes a gente tem um quarto da bagunça. Tem ou não tem, gente? Lá, dono de casa. O quarto da bagunça ou o quarto das reservas de coisas. Eu chamo quarto de bagunça porque é lá onde a gente guarda tudo que não está usando o tempo todo no dia a dia. E na nossa vida com Deus, às vezes nós temos esse quarto. Você sabia disso? Nós temos esse cômodo. É aquele cômodo que Jesus não pode entrar. Ou porque você é religioso e acha que não tem nada a ver Jesus entrar ali, ou simplesmente porque você pensa que Jesus tem mais o que fazer e Ele não vai se importar com detalhes que para você é tão pequeno. Como eu já vi gente dizendo, pastor, eu não ocupo Jesus pedindo isso não, é pequeno demais. Digo, ô irmão, pois tu está perdendo muita coisa. Pois eu ocupo Jesus toda hora, por coisa grande e por coisa pequena. Porque se Ele pode dar as coisas grandes, imagina. Se Ele não vai se importar em dar as pequenininhas, que a gente geralmente não quer nem orar porque acha que é incomodar o Senhor. E às vezes nós estamos perdendo uma oportunidade de receber algo grande de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, está dizendo assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, na versão NVI, na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo, eu libertei vocês, foi para ser livre. Parece uma redundância, mas na verdade o que Deus está querendo dizer para mim e para você é, vocês são livres, foi para isso que eu vim, para que não haja peso sobre vocês. Mas queridos, a religião tem escravizado muitas pessoas. O espírito da religião tem amarrado muitas pessoas nessa terra. Quantos cristãos você e eu conhecemos livres espiritualmente, mas amarrados pelos dogmas da religião, preso por regra, por aquilo que Jesus não estabeleceu, mas que homens os fizeram. Os fariseus e os saduceus da época de Jesus eram os homens mais santos que tinham, eram os homens que mais estudavam a Bíblia, eram os homens mais extraordinários, podemos dizer irrepreensíveis, de tanto saber da palavra. Mas eles eram tão religiosos que eles pegaram os 10 mandamentos que Deus havia dado e transformaram em 600 para arrebentar com o povo, porque nem eles davam conta de carregar as regras que eles colocavam. E nós precisamos lembrar que o Senhor nos chamou, foi para ser livre, foi para a liberdade, segundo Paulo falou aqui em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pastor, e como é que a religião nos prende? Primeiro, a religião ela vai achar uma maneira de me prender e de lhe prender quando a gente cria um método exclusivo para algumas coisas. E a gente torna aquele método exclusivo universal. Eu vou tentar ser mais clara com você. Na Bíblia está escrito vários milagres que Jesus operou nos evangelhos. Mas você vai perceber que Jesus fez milagres de várias maneiras. Por exemplo, na Bíblia está escrito que Jesus curou um cego só dizendo, veja. Não era assim? O que tu quer? Eu quero ver. Então veja. Com uma palavra, a cegueira daquele homem acabou. Mas também está escrito nessa mesma palavra que um outro cego, Jesus fez um lodinho com cuspe no chão, passou nos olhos dele e disse, vai te lavar. Vocês conhecem essa história, meus irmãos? Duas histórias diferentes, duas histórias de cura, operada por Jesus, mas de duas maneiras diferentes. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não tem uma única maneira de fazer as coisas. E quando eu pego a maneira que Deus fez algo, e eu faço disso uma coisa, um método único e exclusivo, como se de outra forma Deus não pudesse fazer, eu estou sendo escravo da religião. Imagina se aqui em Garanhuns Deus opera um milagre de alguém ver. Alguém ora e diz, veja,
e viu. Eu vou usar aqui a Letícia e a Laura, que elas têm miopia, né? E eu já estou orando para elas serem curadas. Elas nem sabem, mas eu estou orando. Se essa igreja vai ser uma igreja de milagre, então nós vamos orar pelas coisas que a gente não pode fazer. Sim, irmãos? Nós vamos orar pelas causas impossíveis. Aí imagina que eu disse em um dia qualquer, Laura, Letícia, seja curada, que você veja 100% no nome de Jesus. Aí ela é curada. Mas lá, na igreja de Terezinha, o pastor Josenildo está com uma pessoa com a mesma situação e Deus instrui ele para fazer diferente. Aí ele vai fazer diferente. Imagina que ele vai dizer, olha, tu vai tomar banho 7 vezes, enquanto tu estiver tomando banho, tu declara isso, Jesus vai te curar. Letícia ou Laura, que foi curada aqui, é capaz de dizer, ó, isso aí é uma seita do inferno. Jesus não cura desse jeito. Jesus cura é assim, ser curado. Não foi assim a situação daqueles 2 cegos? Então, criar um método exclusivo e dizer Deus só fala assim, é ser escravo da religião. É por isso que nós temos que ter cuidado, amados, porque às vezes dentro da casa do Senhor, nós estamos sendo religiosos. Nós olhamos para alguém adorando a Deus de um jeito e a gente já fica, lá em tal lugar não adora a Deus assim não. Esse vê aí não está certo não. Tem algo errado? Tem, irmão, mas é com você, com o seu coração. Porque está sendo juiz. Quando você faz isso, você está sentada na cadeira de Deus. A cadeira de juiz. E a gente precisa sair dessa cadeira. Porque, na verdade, não dá para a gente mensurar o que está passando no coração do outro. Tem gente que quando ele começa a adorar a Deus, ele grita, ele baba, ele rola no chão. Como é que a gente vai medir? Porque aquela pessoa está fazendo aquilo, a gente vai olhar e dizer, menino, se vê aí, né, Deus? Não, o Espírito Santo não faz assim, não. Ou então a gente vai olhar para um outro que está lá, ó, fazendo uma oração silenciosa, como alguns irmãos nossos. E a gente diz, olha, aquele crente ali não tem Jesus, não. Não tem nenhuma fagulhinha de fogo, vamos abrir nem a boca. Mais uma vez nós estamos na cadeira de juízes sendo religiosos. Porque a maneira que Deus vai falar para mim e para você, provavelmente vai ser maneiras diferentes. Não tem uma maneira única. É por isso que você pode crer em milagres. É por isso que você pode crer que Deus vai fazer qualquer coisa na sua vida e na sua casa. Porque Deus não está enquadrado dentro de uma caixinha para fazer somente aquilo que eu e você queremos ou pensamos. Então a religião, ela faz com que a gente pregue mais a experiência do que aquilo que Deus é capaz de fazer. Você entende? Algumas vezes nós estamos dando mais valor à experiência do que aquilo que Deus é capaz de fazer. Porque às vezes nós pegamos a nossa experiência e nós fazemos dela um método e achamos que todo mundo tem que ser do mesmo jeito. Assim como foi comigo, tem que ser com o outro. A Bíblia, ela vai contar uma história lá em Lucas, no capítulo 18, do verso 10 ao 14, que é bem interessante. Diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo, este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. O Senhor estava nos dando uma grande lição aqui. Como eu disse ainda há pouco, o fariseu era aquele cara irrepreensível. Ele mesmo disse para o próprio Deus, como se Deus não visse, né? Olha, Deus, eu sou o cara. Eu jejum 2 vezes por semana, eu oro. E ainda diz assim, eu não sou ladrões como uns e outros. Por que ele disse? Porque publicano naquela época era considerado ladrões, porque eram os coletores de impostos. Então ele estava literalmente dizendo que aquele colega que estava lá tentando falar com Deus também, era só um ladrão, mas ele não.
Ele, além de ser um homem que orava, que jejuava, ele fez questão de dizer: dou o dízimo de tudo. O que é isso? Religiosidade. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. Às vezes, amados, nós na casa do Senhor, nós temos o hábito de orar, jejuar, e às vezes a gente quer medir, é um termômetro, quer ser termômetro na vida do outro irmão. Ô irmão, tu jejua quantas vezes por semana? Aí o irmãozinho diz assim: ô, eu só jejuo uma vez por mês. Pois tu não é crente não. É crente não. Tu jejua uma vez por mês. Meu amigo, eu jejuo 2 vezes por semana. Tu não pode ser crente. Uma pessoa que é crente não pode passar uma semana sem jejuar não. Sabe o que é isso? Religiosidade. E eu não estou aqui defendendo quem não jejua e quem não ora, entenda bem. Eu estou aqui dizendo que quem faz não precisa olhar se o outro está ou não fazendo, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada um dos nossos atos e não do ato do outro. Nós precisamos saber que o importante não é a quantidade de vezes que a gente ora ou que a gente jejua. É sobre o nosso relacionamento com Deus. É sobre quanto vale se relacionar com Ele. Mas tem gente que lê a Bíblia todinha no ano para poder publicar que leu. Isso também é religiosidade. Se esforça. Tem gente que lê 2, 3 vezes e não é porque quer se relacionar com Deus, é para poder publicar e dizer: eu li tantas vezes. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de 20 vezes, mas não tem nada da Bíblia na vida dela. Então se tornou um religioso. Nós precisamos sim ter rotina de orar, de ler Bíblia, até porque se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Mas o poder não está naquilo que a gente está fazendo em si, na quantidade de vezes, está no relacionamento que a gente está desenvolvendo com Deus. É isso que faz a diferença. Porque se você jejuar a semana toda, mas você não tiver relacionamento com Ele, de nada adiantou. É em vão aquilo que você está fazendo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Especialmente nessa geração, que eu sempre chamo de era da internet, né? É a geração que é fast food, tá tudo pronto. Eu vou lá e pego o que eu quero. Eu não tenho por que ficar escavando as escrituras para Deus falar comigo, porque eu vou lá na internet, eu pesquiso alguma coisa. Agora tem aquele sitezinho que você toca lá e ele dá uma lista de coisas. E eu não estou dizendo que é errado você buscar recursos que outras pessoas já desenvolveram para você melhorar no seu relacionamento com Deus. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós fazemos isso, especialmente na internet, por causa do outro e não por causa da gente. Às vezes, nós estamos indo lá na internet fazer uma postagem porque a gente quer que chegue lá na vida de alguém. Mas às vezes a gente está rolando ali e vê, aí alguém que a gente conhece postou algo, está bem dando indireta para mim. Ou seja, você perde mais tempo cuidando da vida alheia do que da sua. E esse é o espírito da religião, que não nos deixa avançar. E nós precisamos ter cuidado com ele. A religião, ela vai ser sempre uma perseguidora da igreja de Jesus na terra. E somos nós que temos que nos livrar dela. O religioso, ele vive de regra, mas o santo, ele vive de princípio. Ele não quer saber sobre as regras, ele quer saber sobre o princípio. Eu quero viver debaixo do princípio de Deus. A religião é ela que coloca poder nos costumes, amados. Não é Deus. Às vezes a gente santifica um costume e acaba virando um religioso. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, diz o seguinte: contudo, o homem que observa atentamente a lei, a perfeita lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Tiago está dizendo: a lei de Deus é uma lei perfeita, mas ele também está dizendo, a lei de Deus é uma lei de liberdade, é uma lei perfeita que liberta. Ou seja, foi a palavra de Deus que me evangelizou, que evangelizou você. Foi ela que me libertou e libertou você. Mas nós precisamos entender, como o Tiago diz, é praticando, é permanecendo nela, é vigiando nisso.
Porque você não tem garantia se será livre amanhã se você não vigiar hoje com a liberdade que você tem. Alguém que é livre hoje pode estar preso amanhã. Você tem noção de quantas pessoas que fizeram parte dessa casa que estão desviadas hoje? Tem ou não tem? Mas ela não era livre um dia? Era. Mas não vigiou em permanecer nessa lei. E aí, em algum momento, esse espírito nojento da religião o alcançou. Alguma coisa, não gostei, não fico mais aqui. E por sair daqui, o diabo não fica satisfeito em tirar só da igreja nele, daquela igreja nele, ele quer tirar de todas. Quer levar para o mundo. Então Deus, ele nos oferece uma liberdade, mas ele espera que a gente tenha responsabilidade com essa liberdade. No livro de Colossenses, no capítulo 6 e no versículo 9, vai dizer o seguinte. Colossenses 2, do verso 6 ao 9. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue o quê? A viver nele. O que a palavra está dizendo? Você recebeu Jesus, eu tenho ensinado tanto esses dias sobre isso. Permaneça nele, ou seja, se desenvolva nele, se santifique nele, continue. Não é só aceitar Jesus e acabou, agora eu estou salvo, a minha mala está pronta para o céu. Não, amados. Precisa perseverar nessa salvação, desenvolvendo ela. E o versículo vai continuar dizendo: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Aleluia! O que a palavra de Deus está dizendo? Cuidado! Está sendo oferecido muitas coisas por aí, que parece, a embalagem é bonita, parece que está cheia de Cristo, mas na essência não tem. São meras tradições humanas, são filosofias tolas, e que muita gente tem se enveredado por elas e tem perdido a conexão com o Evangelho do Senhor. Um dia, João 8, 34, 36, Jesus disse assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Verso 36, portanto, se o filho vos libertar, de fato vocês serão livres. O que o Senhor está dizendo? É o Evangelho, é a pessoa de Jesus. E se Ele liberta, verdadeiramente nós somos livres. Nós não temos que procurar outra coisa em outro lugar, porque é nele que está a saída. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o oposto da escravidão em que o oposto da escravidão em que vivíamos é a obediência. Lá em Romanos 6, no versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de quê? Da justiça. Sabe, queridos? A lei que nos libertou da escravidão, da incapacidade de obedecer, ela está dizendo que tem um trilho chamado obediência, que a gente precisa andar nele, para não perder a liberdade que Jesus já nos deu. Nós fomos libertos de onde nós estávamos presos, para uma liberdade. Mas Paulo, é claro, ele vai dizer que não é para a gente viver de qualquer jeito. Não é para a gente viver da forma que quer. Não faz nenhum sentido aceitar Jesus e ter os mesmos comportamentos que antes tínhamos. Não faz sentido. E eu sei que em algum momento você já viu pessoas que aceitou Jesus, que está dentro de uma igreja, mas você olha e não percebe mudança nessas pessoas. Sempre que você perceber isso, ao invés de julgar ou falar mal, comece a orar: Senhor, não me deixe por esse caminho. E aproveite e ore por essa pessoa. Porque quem está melhor ora por aqueles que não estão tão bem. O próprio Jesus questionou o comportamento de pessoas. Lá em Lucas
capítulo 6, versículo 46, de pessoas que vêm para ele, mas continuam com comportamentos errados. Eles dizem assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Então são pessoas que aceitaram Jesus, estão na casa do Senhor, chamam ele de Senhor. Senhor, eu sou crente, eu sou evangélica, eu sou mulher de Deus, homem de Deus, mas não tem uma direção que Deus dá para a pessoa seguir. E às vezes a pessoa ainda diz assim: eu não obedeço o homem, eu só obedeço a Deus. Mas quem é que Deus usa para dar direções? Deus usa líderes, Deus usa homens e mulheres de Deus. Então entenda, amados, que quando Deus nos arrancou lá do pecado e nos deu liberdade, na verdade a gente só trocou de senhor. Diga para quem está perto de você: tu só trocou de senhorio. Sabe o que é trocar de senhorio? É deixar de ser deixar de estar na mão do diabo e passar a estar agora na mão de quem? Na mão de Jesus, na mão do Deus vivo. É isso. Mas sabe, queridos, tem algumas pessoas, lá no Maranhão tem um ditado, que eu sei que aqui não deve ter. Eu sou crente, mas o meu facão... Lá no Maranhão diz assim: eu sou crente, mas o meu facão não é não. O senhor conhece esse ditado, moço ali? Já viu falar, né? Sabe o que é isso? É um tipo de crente que veio para Jesus, mas não mudou os comportamentos. É esse tipo de crente que essa geração tem muitos. Está pensando que a Bíblia diz que eu sou luz. Luz é para estar em cima, é para brilhar. Eu não sou tapete para ninguém pisar em mim. Nós vemos isso, amados. De vez em quando, a velha natureza que está doida para gritar dentro de cada um de nós, ela vem com essas ideias do inferno. É como se a gente estivesse dizendo: Jesus, tu fica bem aqui, eu vou dar uma escapulidinha aqui só para me resolver um problema, já que eu volto. Mas às vezes a gente faz essas coisas. E a minha pergunta para você é, para você refletir agora: qual é a sua luta? Qual é a sua luta? Eu pergunto para mim, Cleide Dias, qual é a sua luta? Sua luta é na ira? Você é alguém que quando você se ira, você esquece que Jesus mora dentro de você? É aquela pessoa que explode primeiro, depois você vai ver se derramou o leite e tentar apanhar alguma coisa? Você é alguém que não controla a língua, fala de todo mundo? Mas esse é um pecado que vai lançar muito crente no inferno, a língua. Porque a gente sempre acha inofensivo comentar a respeito de alguém. Tem um demônio, o nome dele é só comentando. É o nome de um demônio. Geralmente, quando alguns crentes se reúnem para tomar um café ou para conversar com outros, eu já participei dessas rodas. Eu estou falando daquilo que eu conheço, sei muito bem o que significa isso. E aí, de repente, surge o nome de um crente ali, ó. Às vezes não é nem crente não, pode ser qualquer pessoa. E a gente começa a falar, daqui a pouco a gente foi tão maledicente que se morrer naquele dia tem que ter 2 caixões. Um para carregar o corpo e outro para carregar a língua. Porque não cabe só um. Mas é verdade, amados. E eu não estou falando isso para trazer peso para você não. Muito pelo contrário, é para trazer liberdade. É para você entender que uma vez que eu nasci de novo, eu não posso fazer parte dessas rodas mais. Eu preciso ter um comportamento diferente. Porque a Bíblia diz que eu vou dar conta de cada palavra que eu mencionar. Cada palavra tola ou inútil que eu mencionar. Então eu preciso ter cuidado com isso. Na cruz, Jesus conquistou o direito de eu ser livre. Mas eu tenho que entender que direito é diferente de tomar posse. Ter direito a uma coisa é algo. Tomar posse daquilo que é direito seu é outro bem diferente. Sim ou não? Então o que Jesus propõe? Eu já fiz na cruz o que vocês precisam. Agora vocês precisam tomar isso por direito. Por que é que Satanás de vez em quando entra no corpo de um crente? Um crente fica endemoniado. Alguém já viu crente endemoniado? Tem crente endemoniado. Às vezes não se manifesta, né? Mas quando se manifesta, aí fica público. E por quê? Na maioria das vezes, é porque essa pessoa continuou se permitindo ter comportamentos igual tinha lá fora. Tinha dificuldade de perdoar. Veio para a igreja e continuou com a mesma dificuldade de perdoar. Um dia o diabo entra. E o diabo entrou por quê? Porque encontrou uma legalidade. E aí a pergunta é, mas eu não sou crente? Pastora fulano é crente, como é que está endemoniado? Está endemoniado porque abriu uma brecha. Porque deu uma legalidade. Tem crente que passa um dia, uma semana intrigada com o outro. Tem juiz não. Não sabe o que é um demônio entrar no corpo não.
Sabe não. Se você soubesse o que é um demônio entrar... Eu já assisti pessoas endemoniadas por falta de perdão. Crente, gente. Eu já vi pessoas endemoniadas trabalhando no encontro com Deus. Endemoniadas. E sabe o que mais endemonia crente? Olhe para quem está perto de você e diga, fala mal do irmão. É aquele demônio que diz assim, irmão, eu não estou falando mal. Eu estou só o quê? Demônio. Diga para quem está perto de você, é demônio, irmão. O nome dele é só comentando. Esse é o nome do demônio que gosta de visitar casa de crente. Porque você fala mal e diz, não estou falando mal, eu estou só comentando. Não, mas deixa eu dar uma receita para você com relação a isso. Eu sei que pessoas são difíceis e sei que a gente tem atrito de vez em quando com um e com o outro. Isso é normal, isso é coisa de família. Irmãos não brigam em casa? Na casa de Deus também, irmão. De vez em quando tem um irmão indicando com o outro. Mas sabe o que acontece? A gente precisa aprender a resolver com quem é o problema. É comigo o problema? Então vai e resolva o problema. É com a irmã? Vá lá e resolva o problema. Porque o irmão que você vai falar não tem nada a ver com a vida do outro. Nós somos livres. Diga para quem está perto de você, mas não é para pecar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem todo santo é livre. E nem todo livre é santo. Mas todo santo precisa andar em liberdade. Essas crianças hoje têm uma bênção. 1 Coríntios 7, 22 diz assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado a escravo de Cristo. Estou lendo aqui em outra versão, mas o que Paulo está dizendo? Você deixou de ser escravo do diabo para ser escravo de Jesus. É aquilo que eu disse ainda há pouco. Você trocou de senhorio. Parece que Paulo aqui está trabalhando um paradoxo, né? Você foi chamado sendo escravo para ser livre. Mas o que ele diz? Mas ao mesmo tempo, você virou escravo de novo. Porque agora você saiu da escravidão de Satanás e vai agora ser escravo de Cristo. Mas ser escravo de Cristo é tão maravilhoso. Porque ele nos dá essa liberdade. Diferente de Satanás. E nós temos essa liberdade enquanto estamos vivos, de escolher andar com o Senhor. Há uma liberdade em relação ao que nos prendia, mas há também uma responsabilidade com essa liberdade que agora a gente tem, para que a gente possa andar em obediência nela. Romanos 6, 14, 15. Vai falar algo interessante, é o próprio apóstolo Paulo, que ele vai falar sobre a graça que a gente recebeu. Ele diz, olha, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, estão agora onde? Debaixo da graça. E então, nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Você sabia que tem cristãos que acreditam que uma vez que aceitou Jesus, salvo para sempre, e agora eu posso pecar à vontade. Eu já vi um crente falando isso. Um irmão meu disse para mim assim, eu já aceitei Jesus, eu posso pecar à vontade. Eu sou predestinado para morar no céu. Então, Jesus não vai me deixar nunca nessa terra. Você já pensou? Que coisa doida? A graça, ela não significa que eu possa viver de qualquer forma. A graça foi um presente que Deus nos deu. Foi um empoderamento que Deus deu a mim e a você para que a gente não fosse escravo do pecado, para que o pecado não nos dominasse. Porque pela nossa própria força, pela nossa própria justiça, a gente não seria capaz. Mas Jesus veio nos dar essa graça para que a gente possa, de fato, servir a Ele e não ser mais escravo do pecado. Na história da mulher adúltera, eu não vou ler, eu só vou citar. Quando aquela mulher é pega em adultério, que as pessoas querem apedrejá-la, Jesus diz assim, cadê teus acusadores? E ela diz, Senhor, não tem nenhum aqui, ninguém me acusou. Ele disse assim, mas eu também não te condeno. Mas depois ele disse assim, mas vá e não peque mais. O mesmo Jesus que disse, eu não te condeno, ele também disse, não peque mais. Olha para quem está perto de você, não peque mais, crente. Essa é uma obra da graça, só a graça faz isso. Ele inocenta a gente de algo que a gente não pode, de uma conta que a gente não pode pagar. E nos tira da escravidão do pecado, que a gente não dava conta de fazer isso sozinho. Sabe, amados? Mas ele diz, olha, ande direito. É por isso que a Bíblia diz, continue andando nele, porque o fato de você estar salvo hoje em Jesus não lhe garante que amanhã você vai estar no céu. Porque existe uma jornada para caminhar.
E essa jornada se chama obediência. Aleluia! Romanos 6, aliás, é isso mesmo, né? Romanos 6,16. Romanos 6,16. Vocês não sabem que quando se oferece alguém como escravo obediente, são escravo daquele a quem obedece, que escravo do pecado, que leva à morte, que é escravo da obediência, que leva à justiça? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo exatamente assim: o Senhor a quem nos submetemos é quem vai determinar onde a gente vai. Se nós estamos se submetendo ao senhorio de Satanás, a eternidade será com ele. Mas se a gente está se submetendo ao senhorio de Jesus, a eternidade será com ele. No livro de Tito, no capítulo 3, do verso 3 ao 7, vai dizer o seguinte: houve tempo em que nós também éramos insensatos, esse nós é nós aqui que conhecemos o Senhor, e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornássemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Gálatas 5,13, olha o que vai dizer. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros em amor. 1 Pedro 2,16, olha o que diz. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Sabe, queridos, algumas vezes no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, nós aproveitamos a liberdade que temos para fazer aquilo que não agrada o Senhor. E nós precisamos vigiar nisso, porque senão essa liberdade que Deus nos deu para ser livre do pecado, livre de Satanás e ter autoridade contra o reino das trevas, essa liberdade nos é roubada de alguma maneira por comportamentos nossos, e nós precisamos vigiar nisso. Entendemos até aqui? Diga assim comigo: uma igreja de liberdade espiritual. Eu sou livre, mas não para pecar. A segunda coisa, somos uma igreja de liberdade na adoração. Eu disse quando eu iniciei que nós somos livres, amados, para dar glória a Deus, para deitar no chão, para correr, para pular. Nós somos livres. Não é em todas as igrejas que você vai chegar e vai ver essa liberdade. Não significa que essa igreja não seja de Deus. Escute isso. Cada pessoa tem um jeito de se expressar diante de Deus. Mas uma das fundamentais práticas espirituais do nosso relacionamento com Deus é a adoração. E nós, como Igreja Nova Aliança, nós somos livres na adoração. E eu acho que vocês já deram para perceber isso. Quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus estabelece como propósito, nós entendemos para que eu e você fomos criados. Efésios 1, do versículo 5 ao 6. Olha o que diz. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, o bom propósito da sua vontade. E ele vai dizer, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente no amado. Diga para quem está perto de você assim: você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, no plano divino, o Senhor quer que eu e você expresse a glória dele. Mas de vez em quando se pergunte, principalmente nos comportamentos com os irmãos, no lugar onde você vive, trabalha, estuda: eu estou manifestando Cristo? De vez em quando eu me pergunto, amados. De vez em quando eu dou assim umas respostas, eu tenho uns posicionamentos, aí eu vou para o Senhor, eu digo: Senhor, será que eu estou me posicionando direito? Ou será que eu estou igual aquela serpente do Éden, expelindo veneno? Jesus, me ajuda. Nós precisamos saber se o nosso comportamento está desagradando o Senhor, e essa autoanálise quem faz é nós.
O outro, ele pode fazer, mas isso não vai influenciar o nosso comportamento. Somos nós que precisamos perceber. Toda adoração gira em torno da salvação e da redenção que Cristo Jesus já fez por nós. Lá no livro de Lucas, no versículo 1, capítulo 1, versículo 74 e 75, vai falar de uma profecia que Zacarias, pai de João Batista, declarou. Ele disse o seguinte: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a eles sem medo. Na versão ARA vai dizer assim: de concedermos que livre das mãos do inimigo o adorássemos sem temor. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor iria nos resgatar, e de fato fez, para que a gente vivesse para adorar a Ele. Mas e viver para adorar o Senhor, não tem ninguém aqui que vive o tempo todo orando, jejuando, 24 horas do dia. Tem alguém assim? Não tem, amados. Mas quando a Bíblia fala disso, ela está dizendo que é possível no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, na minha célula. É possível eu ter um comportamento santo. É possível. A gente só precisa se esforçar. Então a ideia de toda a redenção é a adoração ao Senhor. E como diz no versículo 75, ele diz: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Diga: todo dia. Tem gente que só adora a Deus no domingo. Tem crente que só adora a Deus no culto, porque é domingo. Durante a semana, virado o Zé Tele, como diz lá no Maranhão. Pinta e borda, desenho 8. Aí no domingo, hoje é dia de adorar o Senhor. Não, mas o Senhor quer todo dia. Não é apenas no domingo, não é apenas na célula, não é apenas um dia qualquer. Ele quer estar conosco todos os dias. E quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 4, não tem uma passagem que expresse mais o sentido de adoração do que essa, que foi o diálogo de Jesus com a samaritana. Quando Jesus encontra aquela mulher e ele começa a conversar com ela, a pedir água, e depois daquela mulher identificar quem é Jesus, que de fato era o Messias, ela começa a perguntar para o Senhor aonde que eles deviam adorar. Por quê? Porque aquela mulher, ela era humilhada na cidade dela, e os judeus, que se achavam muito puros, diziam que os samaritanos não tinham direito de adorar lá no lugar que eles diziam que tinham que adorar. Eles que procurassem outro lugar. Não era bem-vindo naquele lugar. E aquela mulher disse assim a Jesus: os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quem é que Deus procura? Procura adoração? Deus procura adoradores e não adoração. E é importante você perceber isso, que ele diz assim: são estes adoradores, senão ele teria dito: é esse tipo de adoração. Não, Deus não falou isso. Até porque Apocalipse 4:8 vai dizer o quê? Vai dizer que lá, no céu, tem um monte de anjos dizendo o quê? Diga comigo: santo, 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 santo é o Senhor. Você não aguenta falar isso 5 minutos que já se cansa, pois lá no céu tu vai dizer 24 horas, se é que lá tem hora. Toda a eternidade dizendo santo, 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 santo. Percebe o tanto que a gente é crente ruim ainda, gente? A gente não tem disposição nem para dizer que Jesus é santo por 2 minutos. Então não é a adoração em si que Jesus está atrás, porque ele já tem isso de sobra no céu. Mas ele quer você. Ele quer você. Diga para quem está perto de você aí: irmão, ele quer você. É você que ele quer. Muitas vezes, amados, as pessoas focam no lugar. Aquela mulher estava preocupada com o lugar. Afinal de contas, naquela época, de fato, a grande importância que eles davam era sobre o lugar de adoração. Queridos, mas tem um texto na Bíblia, lá em Atos, eu não vou ler, é para mim adiantar aqui. Mas em Atos 16, a partir do verso 23, vai dizer que Paulo e Silas estavam em uma prisão. Eles tinham sido espancados. Pensa aí, eles levaram uma taca. Aí foram lançados na prisão. Mas aquela prisão não era um lugar santo. Aquela prisão não era um lugar de culto. Mas a Bíblia diz que lá perto da meia-noite, aqueles 2 homens
começaram a cantar, eu não sei qual era o hino que eles cantavam lá, mas eles começaram a cantar um hino. E daqui a pouco, houve um terremoto naquela prisão. Deus visitou aquele lugar. Foi extraordinário e sobrenatural o que Deus fez. Mas, querido, deixa eu lhe dizer. Aqueles homens poderiam ter pensado, nós estamos presos. Deus jamais vai entrar nessa prisão. Tem gente que pensa assim, Deus não entra bem ali não. Deus não quer aquela pessoa bem ali não. É capaz da gente que está dizendo isso, Deus não querer. Mas o outro é quem Deus mais quer. Então nós precisamos ter entendimento correto sobre o lugar e sobre a forma da adoração. Por isso que nós, do Ministério Nova Aliança, nós somos livres na adoração. Porque entendemos que aonde a gente colocar o pé, a gente pode adorar. Aonde você chegar, você pode adorar. Pastores, se for um lugar que só tem demônio, pois ali é que é o lugar de você adorar, que é por demônio correr. Mas você não pode se privar de adorar o Senhor por conta de lugar. Até porque, queridos, no Antigo Testamento, Deus prometeu que iria se manifestar onde? No tabernáculo. Ele pediu para que isso fosse feito para ele. Mas esse tabernáculo, tempos depois, seria substituído por um templo. Mas, querido, de verdade hoje, quem é o templo do Senhor? Diga, sou eu. Lá em Mateus 27:51 diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. Jesus estava dizendo, o véu rasgou, acabou essa história que só tem um lugar para me buscar. Agora eu quero morar dentro de cada homem, de cada mulher. Aleluia! Diga assim, Jesus, obrigado porque tu mora dentro de mim. Naquela hora Jesus estava dizendo, acabou, a presença de Deus não está mais confinada a um templo, não está mais confinada a um tabernáculo, agora ela está dentro do homem, porque Jesus conquistou isso na cruz. Aleluia! Queridos, no livro de Atos, no capítulo 7, do verso 44 até o verso 50, vai falar, Estevão vai dizer o seguinte, olha, no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Foi Salomão, porém, quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Sabe o que Estevão estava dizendo e lembrando a mim e a você? Aquilo que Jesus havia dito à samaritana. Ele disse, mulher, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão me adorar de fato e de verdade. O que Jesus estava dizendo, eu vou morar dentro de cada homem e de cada mulher. Eu não estarei mais dentro de um templo, preso, como era feito no Antigo Testamento. É por isso que você vai ver, o Ministério Nova Aliança tem poucos templos. E talvez algumas pessoas questionem, não é prioridade do nosso pastor, templos, porque não é em templos que o Senhor habita. O templo é você. A morada de Deus é você. Isso não significa que a gente não queira templo. Diga para quem está perto de você, eu já estou orando por um em Garanhões. Nós vamos ter um lindo templo nesse lugar, que é para ter conforto para as pessoas que vão vir para Jesus, amém? Mas a presença de Deus, amados, hoje, ela está dentro de cada um de nós. E no Evangelho de João, no capítulo 2, a Bíblia vai contar de que quando Jesus, próximo da Páscoa, ele foi para Jerusalém, e lá aquela história, eu não vou ler o texto todo, onde ele expulsou os cambistas, ele brigou, disse que o povo estava fazendo da casa do pai um comércio, e Jesus começa ali a falar muita coisa, e aí os judeus olham para ele e dizem assim, com que autoridade tu vai vir falar essas coisas aqui? E sabe o que Jesus responde? Ele diz assim, que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar a prova dessa autoridade para fazer tudo isso? Aí Jesus lhe responde, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí os judeus responderam,
esse templo levou 46 anos para ser edificado. Tu vai levantar em 3 dias. Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mas aqueles homens, eles estavam com os olhos no templo que Salomão havia construído, que os babilônios haviam destruídos, mas que logo depois Esdras havia reconstruído de novo, que já tinha passado por reforma, que vários Herodes já tinham participado da reforma daquele templo. E os homens estavam lá, olhando para aquilo que era físico, quando Jesus estava falando de algo que era espiritual. No capítulo 2, verso 21 e 22, você vai ver ele dizer assim: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito. Então creram na palavra de Jesus e também creram nas Escrituras. Sabe, queridos, Jesus estava afirmando que a adoração não ia ser em prédios, em casas, onde quer que fosse, ia ser dentro de você. Diga assim: eu sou templo, eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus. Diga com fé, diga: eu sou casa de Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: ei, Deus mora aqui dentro. Será que essa pessoa acreditou? 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Quando Jesus disse para aquela mulher: a hora vem e já chegou, Jesus estava falando das mudanças que sofreria, o tipo, o lugar e estilo de adoração que seria feita a ele. Jesus estava dizendo para aquela mulher: mulher, as coisas já estão tudo diferentes, tu é que não está vendo ainda. Sabe, queridos, na época do Antigo Testamento, os sacrifícios de louvor a Deus, haviam mortes de animais, faziam parte da adoração do povo fazendo isso. Mas Hebreus 13,15 vai dizer que por meio de Jesus, oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios, que confessa o seu nome. Acabou-se aquele tempo. Nós não precisamos mais sacrificar animais para adorar o Senhor, para louvar a Ele. O nosso sacrifício é com a nossa boca, é com o nosso comportamento, é com as nossas atitudes. Vale mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer para o Senhor. 1 Pedro 2, 4, 5 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também são utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? Você é casa de Deus. Você precisa adorar a Deus, não com coisas físicas, mas agora com o louvor dos seus lábios. Deus é Espírito. Jesus disse para aquela mulher: e importa, é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? É preciso que haja uma conexão de Deus com o homem. E essa conexão não existe senão adorando. Senão você se submetendo a esse Senhor. Sabe, querido, 1 Coríntios 6, 7 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você tem que entender que agora não dá mais para separar. É igual você pegar pó de café e misturar com aqueles grãozinhos de açúcar, não dá para separar. Diga para quem está perto de você: eu estou misturado com Jesus igual café com açúcar. Não dá para separar depois que mistura, amados. Não dá para separar. Jesus diz: Deus é Espírito, seus adoradores devem adorar em Espírito. E Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele. Ou seja, não tem como separar você de Jesus. E as pessoas precisam te olhar e perceber: meu Deus, mas o Anderson é a cara de Jesus. Como é que vão perceber que ele é a cara de Jesus? Pelos comportamentos que ele tem. Há uma conexão de ordem espiritual na adoração. E nós precisamos perceber como nós estamos adorando o Senhor nesse tempo e nessa geração. Adoração é lugar de fusão, amados, é lugar de mistura. É lugar onde eu me uno com o Senhor de tal forma. E detalhe, tem muita gente que acha que a adoração é cantar. Oh, mas o Senhor não está atrás de meras canções. O Senhor não está atrás de meros elogios e meras palavras. Adoração não tem nada a ver com isso. É claro que a canção tem a ver, porque inclui também quando nós adoramos o Senhor.
Mas não é a canção dos nossos lábios que Jesus quer apenas. E ele fala isso na sua palavra. Ele diz: olha, vocês estão me louvando só de lábios. Eu não quero uma adoração de lábios. Eu quero uma adoração de fato e de verdade. Quando ele disse para aquela mulher assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. O que ele estava dizendo para aquela mulher era: eu não quero uma mera devoção. Eu não quero uma mera música. Eu não quero uma palavra bonita aonde alguém me elogia. Mas eu quero uma conexão de fato e de verdade. Eu quero uma junção comigo, a tal ponto que nada possa separar. Significa dizer, amados, que na adoração precisa ter coração envolvido. Quando eu aceitei Jesus, alguns anos atrás, eu comecei a minha caminhada com o Senhor, logo nos primeiros anos. Sabe o que acontecia? Eu ficava na casa do Senhor, observando o comportamento de algumas pessoas. E tinha dias que eu adorava chorando. Todo mundo pensava que eu estava cheia de Deus. Eu estava cheia do cano. Porque eu estava chorando, era com raiva da irmã que tinha me feito raiva naquele dia. Mas eu tenho certeza que se aconteceu comigo no início da minha fé, é bem provável que possa acontecer com alguns crentes dessa geração. Aí eu fico imaginando, meu Deus, naquele dia eu acho que Deus olhava para mim, a vontade que ele tinha era de me dar um tapa, assim, igual os pais antigamente faziam com os meninos, para ver se a gente se consertava. Mas de fato pode acontecer hoje da gente estar na casa do Senhor, adorando a Ele, mas o nosso coração está longe dele. E Ele está nos chamando para um compromisso diferente. Em Marcos 6,7 ele diz assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Acho que Deus olhava para mim naquela época dessa forma: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Gente, será que tem uma adoração que pode ser em vão? Tem, é o que a Bíblia está dizendo. Tem um tipo de adoração que é em vão, que é inútil. Deus está dizendo. E se Jesus, na época dele, ele estava usando um texto que Isaías falou 700 anos antes dele chegar, se serviu para a geração que Jesus veio, é para servir também para a minha geração. Tudo que está escrito serve para qualquer geração que tenha os mesmos comportamentos daquela. Então nós também estamos inseridos nessa declaração. Falar de adorar e conhecer é lembrar que tem que haver um culto interior que nos torne mais parecido com o Senhor. Porque, como bem diz a Bíblia, nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Olhe para quem está perto de você e diga: não implique com o meu jeito de adorar. Deixa eu ser feliz com Jesus. E a terceira e última coisa para me encerrar. Nós somos uma igreja livre na liberdade dos usos e costumes. E aqui eu não tenho muito o que discorrer. Eu quero só lembrar a você que tem muitas igrejas evangélicas com muitos costumes que tornam a caminhada cristã difícil. Mas olhe para quem está perto de você e diga: isso não é problema seu. É importante a gente lembrar que se o nosso irmão pertence a uma outra igreja, tem jeito diferente, estilo diferente, não é problema nosso. Porque nós fazemos parte de uma outra casa. Queridos, e como eu disse em uma outra oportunidade, igrejas, elas são porta de salvação. Se confessa Jesus, Jesus está lá. E Jesus não vai vir buscar a Nova Aliança, nem a Presbiteriana, nem a Assembleia de Deus, nem a Batista. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada pelo seu sangue. E essa igreja, ela está espalhada em várias denominações nessa terra. E nós da Nova Aliança vamos estar juntos. Porque o Senhor não vem buscar uma placa de igreja. Ele vem buscar o seu povo. Aleluia! Queridos, roupas. Quantas igrejas? Eu nasci numa igreja que mulher não podia usar calça. Que mulher não podia usar brinco. Que mulher não podia usar isso, não podia aquilo, não podia cortar cabelo, não podia fazer a sobrancelha, não podia fazer tantas coisas. Mas aquele povo, eles estavam lutando para ser decente. É claro que um pouco exagerado, mas lutando para ser decente. E eu fiquei muitos anos nessa casa. E me submeti a tudo naquela casa até o dia em que saí de lá. E como diz o meu pastor, algumas ovelhas, quando vêm de igrejas como essa que eu vim, já chega logo, tira tudo, veste uma coisa muito curta, muito devassa. E meu pastor, ele diz assim: ei, aqui nós somos livres, mas não é bagunçado não. Diga para quem está perto de você: a Nova Aliança é livre, mas não é bagunçada não.
O seu corpo precisa fazer propaganda para o céu, não é para o inferno, não. Aí tem pessoas que vêm às vezes para uma das novas alianças, que diz, não, eu vou para a nova aliança, que a nova aliança é livre. Aí aqui é peito de fora, perna de fora, barriga de fora. Não, a gente é livre, mas é decente. Decência não cai de moda. Aí aqui é bom a gente lembrar que alguns irmãos que não faz parte dessa casa é muito decente nas roupas, no sentido de dizer, cobre tudo. Mas é tão transparente, é tão marcado, que dá para ver a divisão de todos os países. Do mapa mundi. Aonde é que tem santidade nisso, irmãs? Então nós precisamos lembrar que não é sobre usos e costumes, é sobre aquele que me salvou e me libertou para ser livre. Aleluia! Onde tem santidade, tem liberdade. E a minha pergunta para você antes de orar é, qual é a área que ainda não tem essa liberdade de Jesus em você? Fique de pé. Qual é a área que Jesus precisa entrar com mais liberdade? Talvez seja essa área de você estar em uma igreja tão livre. Livre na vida espiritual, livre na vida de adoração, livre nos usos e costumes. E talvez você, que talvez até esteja chegando agora, pergunte, rapaz, que igreja é essa? Essa igreja é muito livre, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ao invés de ficar no não concordo, dando lugar ao inimigo, comece a dizer, Senhor, entra nas áreas da minha vida, que eu ainda não permiti tu entrar. Talvez seja aquela área de falta de perdão. Vai que hoje tem alguém aqui que tem muita dificuldade de perdoar. Pastor, eu perdoo, mas demora uns 15 dias. Irmão, tu já ouviu falar num ditado popular que a gente pode deixar um passarinho, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho? Diz para quem está perto de você, em 15 dias o diabo traz o inferno todinho para tua casa. 15 dias é suficiente para o diabo fazer uma bagaceira. Segundo a Bíblia, não precisa nem 15 dias, basta o sol se pôr. Por quê? Porque a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. O que a Bíblia está dizendo? Não deixa para outro dia. Resolve logo, não dorme zangado não. Eu poderia te contar inúmeros testemunhos de mulheres que foram dormir, brigadas com o marido e o demônio deitou bem no meio do colchão. Pessoas que eu conheço, que eu cuidei, que o diabo chegou e foi se deitar lá. Então, meu irmão, se dormir com o marido acontece isso, imagina dormir brigado com o resto do mundo. Tenha cuidado. Feche os teus olhos aí agora. Eu quero pedir a você que... E se tiver música no computador, bote no computador, para os levitas não ter que vir para cá. Eu quero que todos vocês fechem os seus olhos.